Você está atrapalhando nosso passeio, mãe. Fiquei paralisada no banco de trás do carro. Atrapalhando, meu filho? Foi tudo que consegui responder. Sim, mãe. Queríamos ter um dia tranquilo, só nós 4, disse ele apertando o volante com força. Se a senhora ficasse mais quieta, tudo seria mais fácil, murmurou minha nora sem sequer olhar para mim. Agora falar com meu próprio filho virou incomodar? Perguntei sentindo meu rosto esquentar. E naquele momento, algo que nenhuma mãe deveria viver estava prestes a acontecer. Meu nome é Bárbara Silva e eu estava empolgada com o passeio em família que não tínhamos há meses. Meu filho William tinha prometido que iríamos visitar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e passei a semana inteira me preparando. Arrumei minha bolsa com carinho, separei a roupa mais bonita que tinha e até comprei uns salgadinhos especiais para levar. Esses momentos com a família eram os únicos que ainda me traziam alegria verdadeira, já que moro sozinha desde que enviuvei. Quando William chegou com Vitória Oliveira, sua esposa, e os 2 netos, Samuel de 12 anos e Júlia de 8, eu estava pronta na porta sorrindo feito criança. Mas logo percebi que algo estava estranho. Vitória me cumprimentou friamente, sem nem olhar direito para mim. Os netos pareciam impacientes, grudados no celular. William estava tenso, olhando constantemente para o relógio. Durante o trajeto no carro, tentei puxar conversa. Perguntei sobre a escola das crianças, sobre o trabalho de Vitória, mas recebia apenas respostas curtas e olhares irritados pelo retrovisor. Senti que estava incomodando, mas não entendia por quê. Quando paramos no primeiro sinal, sugeri que poderíamos parar numa lanchonete para tomar um cafezinho antes de ir ao jardim. Mãe, a senhora não para de falar, disse William com uma voz áspera que nunca tinha usado comigo antes. Está atrapalhando nosso passeio. Nós só queríamos ter um momento em paz. As palavras dele me acertaram como um soco, me deixando sem reação. Vitória riu baixinho e comentou algo sobre certas pessoas que não sabem quando ficar quietas. Me encolhi no banco de trás, sentindo o rosto queimar de vergonha. Os netos continuaram vidrados no celular como se nada tivesse acontecido. O que veio depois foi algo que jamais imaginei que um filho meu seria capaz de fazer. Quando o sinal abriu, William não seguiu em frente. Ele encostou o carro na calçada, desligou o motor e se virou para mim com uma expressão gelada que eu nunca tinha visto antes. Sabe de uma coisa, mãe? A senhora está mesmo atrapalhando nosso passeio em família. Nós queríamos ter um dia tranquilo, só nós 4. Meu coração começou a disparar, pressentindo que algo terrível ia acontecer. William, o que você está dizendo? Perguntei com a voz tremendo. Ele abriu a porta do carro e praticamente me empurrou para fora, jogando minha bolsa em seguida. Peça um Uber ou vá andando, mãe. A senhora sempre dá um jeito. Fiquei ali parada na calçada, em choque total, vendo o carro da minha própria família se afastar. A humilhação que senti parada naquela calçada foi algo que nunca vou esquecer. As pessoas passavam me olhando com curiosidade, uma senhora abandonada na rua pela própria família. Alguns até pararam para perguntar se eu estava bem, se precisava de ajuda. A vergonha que senti foi devastadora. Como explicar que meu próprio filho, aquele que carreguei no colo, que criei com tanto amor e sacrifício, tinha me jogado do carro como se eu fosse um objeto indesejado? Peguei meu celular com as mãos tremendo e pedi um táxi. Durante os 20 minutos de viagem até em casa, as lágrimas rolaram silenciosamente pelo meu rosto. O motorista, um senhor gentil chamado Seu Paulo, percebeu meu estado e perguntou se eu queria conversar. Apenas balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Quando cheguei em casa no bairro de Laranjeiras, sentei na minha sala e tentei entender o que tinha acontecido. Em que momento me tornei um fardo para meu filho? Quando deixei de ser a mãe querida para me tornar o estorbo que arruína os passeios em família? Fiquei ali sentada, olhando as fotos de quando William era criança, quando me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. As mesmas mãos que antes buscavam meu carinho, agora tinham me empurrado para fora de sua vida. As mesmas bocas que antes pediam histórias, agora diziam que eu atrapalhava. Levantei e fui até a cozinha fazer um chá de camomila para acalmar os nervos.
Enquanto esperava a água ferver, minha mente começou a lembrar todos os pequenos desrespeitos que vinha ignorando há meses. As vezes que William desmarcava os almoços de domingo em cima da hora, as ocasiões em que Vitória me respondia com monossílabos quando eu tentava conversar, os aniversários dos netos, onde me sentia como uma intrusa em vez de avó querida. Tinha estado justificando tudo, me dizendo que era normal, que as famílias mudam, que talvez estivesse exagerando minha sensação de rejeição. Mas ali, parada na minha cozinha, tomando meu chá enquanto as lágrimas continuavam caindo, percebi que não estava exagerando nada. Meu próprio filho me via como um estorbo e teve a coragem de me dizer da forma mais cruel possível. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Naquela noite longa e dolorosa, comecei a lembrar de todos os sacrifícios que tinha feito por William ao longo dos anos. Quando meu marido José faleceu num acidente de trabalho e William tinha apenas 15 anos, fiquei sozinha para criá-lo. Trabalhei turnos duplos na mercearia da Dona Maria Santos para poder pagar os estudos dele. Vendi as joias que José tinha me dado para comprar os uniformes da escola. Passei noites acordada cuidando dele quando ficava doente. Acompanhei em todas as reuniões escolares. Aplaudi em cada formatura. Quando se casou com Vitória, eu ajudei com os gastos do casamento porque eles não tinham dinheiro suficiente. Quando compraram a casa na Barra da Tijuca, coloquei metade da entrada para conseguirem o financiamento da Caixa. Durante todos esses anos, nunca pedi nada em troca, além de um pouco de amor e respeito, mas aparentemente até isso era demais pedir. Levantei da mesa da cozinha e fui para o meu quarto. Abri a gaveta da mesa de cabeceira, onde guardava documentos importantes. Ali estavam todos os papéis que William desconhecia completamente. Fiquei acordada até tarde, relembrando cada momento da criação de William. Via o menino doce que foi e o homem frio em que se transformou. Pensei em José e em como ele ficaria decepcionado ao ver o filho tratando a mãe dessa forma. As lágrimas continuaram caindo, mas junto com a dor começou a crescer algo diferente. Uma determinação que eu não conhecia. Na manhã seguinte, acordei cedo como sempre fiz desde que enviudei. Preparei meu café coado no fogão, igual minha mãe me ensinou há tantos anos. Enquanto esperava ferver, meu olhar pousou na fotografia da estante. William, com 5 anos, me abraçando no Dia das Mães da pré-escola, seus bracinhos pequenos em volta do meu pescoço, o sorriso enorme mostrando os dentinhos que tinham caído. "Te amo mais que as estrelas, mamãe", ele tinha dito naquele dia. Em que momento aquele menino carinhoso se transformou no homem frio que me abandonou na rua? Peguei minha xícara de café e sentei na minha cadeira favorita perto da janela. Dali, podia ver o pequeno jardim que José e eu tínhamos plantado quando recém-casamos. As roseiras que ele colocou para mim continuavam florescendo toda a primavera, mesmo sem ele aqui para cuidar. Fiquei ali sentada, lembrando como tinha sido minha vida antes de tudo ficar tão complicado. José era um homem bom, trabalhador, que dirigia ônibus urbano. Não tínhamos muito dinheiro, mas éramos felizes. William era nosso único filho, nosso pequeno milagre depois de 3 gravidezes perdidas. Cuidávamos dele como se fosse de cristal, mas também ensinamos valores, respeito e amor pela família. Quando José morreu naquele acidente horrível, William tinha 15 anos e estava no 1º ano do ensino médio. Lembro como ele chorou agarrado na minha saia, como quando era pequeno. "O que vamos fazer agora, mãe?" tinha perguntado com os olhos cheios de lágrimas. "Seguir em frente juntos, meu amor, sempre juntos", respondi, sem saber que essas palavras se tornariam uma promessa que só eu cumpriria. Os anos depois da morte de José foram os mais difíceis da minha vida, mas também os que mais me fizeram sentir orgulho. Levantei da cadeira e fui até o guarda-roupa do meu quarto. No fundo, guardado numa caixa de sapatos, tinha todas as fotos daqueles anos. William na formatura do ensino fundamental, sorrindo com o diploma, enquanto eu chorava de felicidade na primeira fila. William no 1º dia do ensino médio, nervoso, mas empolgado.
William, na formatura do ensino médio, já mais alto que eu, me abraçando forte enquanto sussurrava: "Obrigado por tudo, mãe. Em cada foto eu estava lá. Em cada momento importante. Trabalhando turno duplo para pagar uniformes, mensalidades, livros, ficando acordada para ajudar com as tarefas que ele não entendia, levando ao médico quando ficava doente, mesmo tendo que faltar no trabalho e perder o pagamento do dia. Fechei a caixa e voltei para a cadeira, mas dessa vez as lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de uma tristeza profunda ao perceber como tudo tinha mudado. Lembrei quando William conheceu Vitória na faculdade. Ele estava no segundo semestre de administração, ela estudava contabilidade. A primeira vez que ele me apresentou, tentei ser a sogra perfeita. Isso foi há 14 anos. Recebi com carinho. Preparei feijoada porque ele tinha dito que era a comida favorita dela. Mostrei as fotos de William criança, mas desde o início notei algo no olhar dela, uma frieza que tentava disfarçar com sorrisos forçados. Quando se casaram 2 anos depois do namoro, há 12 anos, ajudei com tudo o que pude. Vendi meu anel de noivado, a última lembrança concreta que me restava de José, para ajudar com os gastos da festa. Dei os móveis da sala que José e eu tínhamos comprado com tanto esforço para nosso primeiro lar. Mas depois do casamento, as coisas começaram a mudar aos poucos. No começo, eram detalhes pequenos que eu justificava. William não vinha mais almoçar aos domingos como fazíamos há anos. Quando vinha, ficava pouco tempo e parecia ansioso para ir embora. Vitória sempre tinha uma desculpa para não vir junto. Enxaqueca, trabalho para levar para casa, compromissos com a família dela. Quando os netos nasceram, pensei que as coisas melhorariam, que ser avó me daria um papel importante na família. E no começo foi assim. Cuidava de Samuel enquanto William e Vitória trabalhavam. Dava mamadeira, cantava as mesmas músicas que cantava para William. Samuel nasceu logo após o casamento deles, há 12 anos. Quando Júlia nasceu 4 anos depois, fiquei animadíssima de ter uma netinha. Ficava horas segurando ela, embalando para dormir, comprando roupinhas lindas com minhas economias. Mas conforme as crianças foram crescendo, meu papel nas vidas delas começou a diminuir. Vitória contratou uma babá para cuidar deles à tarde. Não precisavam mais que eu buscasse na escola. Nos fins de semana, em vez de virem à minha casa como antes, iam para a casa dos pais de Vitória ou ficavam em casa vendo filmes em família. Quando perguntava se podia ir junto, sempre tinha um motivo pelo qual não dava. O lugar era pequeno demais, já tinham feito reserva para 4 pessoas. As crianças queriam ficar sozinhas com os pais. Aos poucos, minha presença se tornou opcional, depois incômoda e, finalmente, indesejada. E eu, no meu amor cego de mãe, continuei justificando tudo, dizendo para mim mesma que era normal, que as famílias evoluem, que talvez eu estivesse sendo exigente demais. Na quarta-feira à tarde, enquanto varria o quintal, minha vizinha Dona Marlene Costa se aproximou do muro que separava nossas casas. "Olha, Bárbara, está tudo bem? No domingo vi você muito alterada quando desceu do táxi." Fiquei parada com a vassoura nas mãos, sem saber o que dizer. Dona Marlene era boa pessoa, mas também sabia de tudo o que acontecia na vizinhança. Se eu contasse o que aconteceu, o bairro inteiro saberia em menos de uma semana. "Foi só um mal-entendido, Marlene. Você sabe como são os jovens de hoje, sempre apressados." Ela me olhou com aquela cara que as mulheres fazem quando sabem que estão escondendo algo importante. "Olha, Bárbara, eu não me meto na vida de ninguém, mas se precisar conversar com alguém, estou aqui. Às vezes é bom desabafar com uma amiga." Agradeci e continuei varrendo, mas as palavras dela ficaram na minha cabeça. Quando foi a última vez que alguém ofereceu amizade sem esperar nada em troca? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto e lembrando de todos os sinais que tinha ignorado durante os últimos anos. Às vezes que William desligava o telefone dizendo que estava ocupado quando eu só queria ouvir sua voz. Os aniversários meus, onde ele chegava correndo, me davam um presente que obviamente Vitória tinha comprado e ia embora depois de meia hora. Às vezes que chegava na casa dele sem avisar e notava como toda a família ficava tensa, como se minha presença alterasse a harmonia do lar.
Os netos que cada vez me abraçavam com menos entusiasmo, que preferiam ficar no quarto jogando do que conversar comigo na sala. Tinha vivido negando a realidade, me agarrando a um amor que não era mais correspondido, insistindo em manter uma relação que só existia na minha imaginação. Na quinta-feira decidi fazer algo que não fazia há anos. Visitei o túmulo de José no cemitério São João Batista. Levei flores frescas, margaridas brancas que eram as favoritas dele, e sentei no banquinho pequeno ao lado da lápide. José, disse em voz baixa, acho que falhei como mãe. Nosso filho se tornou alguém que não reconheço, alguém capaz de me humilhar como nunca pensei que fosse possível. O vento mexeu as folhas das árvores e por um momento pareceu ouvir a voz dele me dizendo que não tinha falhado, que fiz tudo o que pude com o amor que tinha. Mas então, o que fiz de errado? Por que William me trata como se eu fosse um fardo? Em que momento deixei de ser a mãe querida dele para me tornar o estorbo que arruína os planos da família? Enquanto estava ali sentada conversando com meu marido falecido, comecei a entender algo que vinha negando. Não tinha feito nada de errado. Tinha amado demais, sacrificado demais, dado demais sem pedir nada em troca. E nesse processo tinha ensinado William que meu amor era incondicional, que não importava como me tratasse, eu sempre estaria ali. Tinha criado sem querer um monstro de egoísmo, um filho que considerava tudo que recebia como garantido e que achava ter o direito de me tratar mal porque sabia que eu perdoaria. José, sussurrei tocando a lápide fria, acho que chegou a hora de William aprender que as ações têm consequências, que o amor de uma mãe não é infinito quando não é respeitado. Voltei para casa naquela tarde com uma clareza mental nova. Não me sentia apenas triste ou confusa, me sentia com raiva. Uma raiva justa, limpa, que nunca tinha sentido antes. Durante toda a minha vida fui a mulher compreensiva, a que oferecia a outra face, a que justificava os erros dos outros para manter a paz. Mas naquela noite, enquanto esquentava minha janta sozinha no fogão, percebi que a paz que vinha preservando era falsa. Era a paz da resignação, do conformismo, de aceitar migalhas de carinho quando merecia um banquete de respeito. William tinha crescido acreditando que podia me tratar como quisesse porque eu nunca colocaria limites, nunca teria consequências, nunca diria basta. Pois ele estava enganado. Na sexta-feira de manhã cedo, meu telefone tocou. Era William. Por um segundo, meu coração de mãe pulou de esperança, pensando que talvez ele tivesse refletido que ia se desculpar. Alô. Atendi tentando soar neutra. Mãe, preciso que faça um favor urgente. Vitória adoeceu e não pode cuidar das crianças hoje. Pode vir ficar com eles? A voz dele soava normal, como se nada tivesse acontecido no domingo anterior, como se me humilhar em público fosse tão pouca coisa que já tinha esquecido. William, falei com voz muito calma, você não tem algo para me dizer? Teve uma pausa do outro lado da linha. Sobre o quê, mãe? Estou com muita pressa. As crianças estão tomando café e tenho reunião cedo. Não acreditava no que estava ouvindo. Ele nem sequer lembrava do que tinha feito. Para ele tinha sido tão insignificante que já nem se recordava. William, no domingo você me empurrou do carro e gritou para eu pedir um Uber. Outra pausa, mais longa dessa vez. Ah, sim. Bom, mãe, estávamos todos estressados. A senhora estava falando muito e as crianças estavam agitadas. Não leve para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal. Meu próprio filho estava pedindo que eu ignorasse a maior humilhação da minha vida como se fosse um tropeço sem importância. Não vou cuidar dos seus filhos hoje, William. Nem hoje, nem nunca mais. O silêncio do outro lado foi total. O quê? Mãe, está brava por causa de domingo? Já disse que não foi nada grave. Além disso, as crianças sentem sua falta. Era mentira e nós dois sabíamos. As crianças já tinham se acostumado a viver sem mim, igual ao pai delas. William, até você se desculpar de forma sincera pelo que fez, não vou fazer nada por você. E desliguei. Imediatamente depois, William voltou a ligar. E depois, outra vez e mais outra. Deixei o telefone tocar até ele desistir.
Por volta das 2 da tarde, ele apareceu na minha casa. Bateu na porta com insistência, mas não abri. Mãe, sei que está aí. Abra a porta! Gritou da calçada. Tenho que trabalhar e não tenho com quem deixar as crianças. Fiquei sentada na sala, ouvindo ele gritar, sentindo uma mistura estranha de dor e satisfação. Era a primeira vez na vida dele que William estava experimentando uma consequência real dos seus atos. A primeira vez que a falta de respeito comigo causava um problema real para ele. Depois de meia hora de gritos e súplicas, ele foi embora. Mas eu sabia que voltaria. Durante aquela madrugada de quinta-feira, enquanto sofria de insônia, levantei e fui até minha pequena escrivaninha onde guardava documentos importantes. Abri a gaveta que não tocava há meses e tirei uma pasta amarelada. Dentro estava algo que William desconhecia completamente. O comprovante de que eu era a fiadora do financiamento da casa onde ele morava com a família. Quando William comprou a casa há 3 anos, ele ainda não tinha tempo de trabalho suficiente para aprovarem o crédito sozinho. Como eu tinha ajudado com a entrada, a Caixa Econômica Federal exigiu que me tornasse fiadora, assumindo a responsabilidade legal do pagamento caso ele não conseguisse cumprir com as parcelas. William pagava as mensalidades em dia, mas legalmente eu continuava responsável pelo contrato. Era um detalhe que nem Vitória sabia, um segredo que guardei para não interferir com o orgulho do meu filho. Mas agora esse mesmo detalhe se tornaria a ferramenta da minha dignidade recuperada. Como fiadora, eu tinha direito legal de solicitar a revisão do contrato se considerasse que havia risco para meu patrimônio. E depois do que William tinha feito, demonstrando instabilidade emocional e comportamento agressivo com quem o apoiava financeiramente, definitivamente constituía um risco. Peguei meu telefone e disquei o número do banco. Era 1 da manhã, mas sabia que os centros de atendimento telefônico funcionavam 24 horas. Quando me conectaram com um atendente, expliquei minha situação com voz firme e clara. Queria solicitar a revisão imediata do crédito imobiliário, onde atuo como fiadora, devido a comportamento errático do titular principal, que colocava em risco minha capacidade de cumprir com as obrigações financeiras, caso necessário. O atendente me explicou o procedimento e confirmou um agendamento para o dia seguinte. William teria 15 dias úteis para apresentar um novo fiador ou comprovar renda individual suficiente para manter o crédito. William tinha mudado de emprego havia apenas 4 meses. O novo salário era bom, mas ele não tinha o tempo de trabalho necessário para se qualificar para um crédito desse valor sozinho, já que os bancos exigem no mínimo 6 meses de antiguidade no emprego atual. E conseguir um novo fiador em 15 dias seria praticamente impossível, especialmente porque teria que explicar por que a própria mãe tinha retirado o apoio. Depois de desligar o telefone, fiquei sentada na escuridão da sala, sentindo pela primeira vez em meses uma sensação estranha, mas reconfortante. Era poder. O poder de tomar decisões sobre minha própria vida. O poder de não ser tratada como um fardo. O poder de mostrar consequências reais a quem me faltou com respeito da maneira mais cruel imaginável. Não era vingança o que sentia, era justiça. Durante todos esses anos, tinha escolhido ser silenciosa, compreensiva, sacrificada. Tinha permitido que William tomasse meus sacrifícios como algo garantido, que assumisse que sempre estaria ali para apoiá-lo, sem importar como me tratasse. Mas naquela madrugada, sentada na minha poltrona favorita, tomei a decisão mais importante dos meus 72 anos. Não ia permitir nunca mais que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, me tratasse como se não tivesse valor. E quando William descobrisse as consequências das suas ações, perceberia que tinha subestimado completamente a mulher em que me tornei. Na segunda-feira de manhã, acordei antes do amanhecer, como se meu corpo soubesse que esse dia marcaria o início de algo completamente novo. Não era nervosismo que sentia, mas uma determinação fria e calculada que jamais tinha experimentado. Levantei, tomei banho com cuidado e me vesti com meu melhor vestido vinho, o mesmo que usei para a formatura universitária de William. Queria parecer respeitável, séria, como a mulher de 72 anos que tinha assumido o controle da própria vida. Tomei café tranquilamente,
café coado com pão doce, olhando pela janela como o sol começava a iluminar meu jardim. Cada movimento que fazia era deliberado. Cada decisão estava perfeitamente planejada. Era a hora de executar o plano que vinha formando na minha mente durante toda a semana. Às 9 horas em ponto, liguei para a Caixa Econômica Federal. O funcionário que me atendeu, Sr. Fernando Oliveira, me conhecia há anos porque sempre fui muito pontual com todos os meus pagamentos e muito responsável com minhas contas. Bom dia, Senhora Silva. Em que posso ajudá-la? A voz dele era amável e profissional. Bom dia, Sr. Fernando. Preciso solicitar a revisão imediata do crédito imobiliário onde atuo como fiadora. É o crédito do meu filho, William Silva. Houve uma pausa do outro lado da linha. Há algum problema com os pagamentos, senhora? Me acomodei na cadeira, respirei fundo e disse as palavras que mudariam tudo para sempre. O problema não são os pagamentos, Sr. Fernando. O problema é que o titular principal demonstrou instabilidade emocional e comportamento agressivo comigo, colocando em risco minha tranquilidade e minha capacidade de honrar o compromisso caso seja necessário. O Sr. Fernando me explicou todo o procedimento com paciência. Como fiadora, eu tinha perfeito direito de solicitar a revisão do crédito se considerasse que havia fatores de risco para meu patrimônio. William teria 15 dias úteis para conseguir um novo fiador com capacidade creditícia comprovada ou demonstrar que seus rendimentos individuais eram suficientes para manter o crédito sem apoio adicional. Senhora Silva, me disse o funcionário, a senhora entende que isso poderia resultar no cancelamento do crédito se o titular não conseguir cumprir com os novos requisitos, certo? Entendia perfeitamente. Na verdade, era exatamente o que esperava que acontecesse. William tinha mudado de emprego havia apenas 4 meses. O novo salário era bom, mas ele não tinha o tempo de trabalho necessário para se qualificar para um crédito desse valor sozinho. E conseguir um novo fiador em 15 dias seria praticamente impossível, especialmente porque teria que explicar por que a própria mãe tinha retirado o apoio. Depois de desligar o telefone, liguei para meu advogado, o Dr. Carlos Mendes. Tínhamos trabalhado juntos durante anos em vários assuntos legais, desde a compra da minha casa até o manejo das pensões depois da morte de José. Era um homem discreto, inteligente e que entendia a importância da dignidade pessoal. Doutor, disse quando atendeu, preciso vê-lo hoje mesmo para fazer mudanças importantes no meu testamento. A voz dele ficou séria imediatamente. Está tudo bem, Dona Bárbara? Expliquei brevemente a situação, sem entrar em detalhes emocionais, só os fatos. Meu filho tinha me faltado com respeito de maneira grave e imperdoável, e eu tinha decidido que era momento de proteger meu patrimônio e minha dignidade. Entendo perfeitamente, senhora. Que horas pode vir ao meu escritório? Às 2 da tarde, estava sentada no escritório do Dr. Mendes, no centro do Rio. Sobre a mesa dele estavam todos os documentos do meu testamento atual. Dona Bárbara, disse ele revisando os papéis. Atualmente seu filho William é o beneficiário único de todos os seus bens. Que mudanças quer fazer exatamente? Tinha pensado muito nisso durante os últimos dias. Quero criar um fundo para a educação universitária dos meus netos, Samuel e Júlia. Eles vão receber o dinheiro quando completarem 18 anos, mas unicamente para gastos educacionais. O resto do meu patrimônio, incluindo esta casa e meus investimentos, quero destinar ao Asilo Lar Santa Maria, aquela instituição que cuida de senhoras idosas abandonadas pelas famílias. O doutor me olhou por cima dos óculos. Está completamente certa dessa decisão? É uma mudança muito radical. Expliquei meu raciocínio com toda clareza. William tinha demonstrado que não valorizava o que fiz por ele durante toda a vida. Tinha chegado ao ponto de me humilhar publicamente, sem mostrar o menor arrependimento. Se tratava assim a mãe que o criou com tanto sacrifício, não merecia se beneficiar da minha morte. Em compensação, meus netos ainda tinham a possibilidade de se tornarem pessoas melhores que o pai, e meu dinheiro poderia garantir que tivessem educação universitária sem depender de ninguém. E as senhoras do asilo,
Aquelas que tinham sido abandonadas pelas próprias famílias, como eu estava sendo abandonada, poderiam viver com dignidade graças à minha contribuição. Além disso, disse ao doutor, quero que William não saiba dessas mudanças até depois da minha morte. É importante que não descubra o que perdeu até ser tarde demais para mudar o comportamento por interesse. O Dr. Mendes trabalhou durante 2 horas preparando todos os documentos. Enquanto isso, fiquei sentada no escritório dele sentindo uma sensação estranha de liberação. Pela primeira vez na vida, estava tomando decisões baseadas no que eu merecia, não no que os outros esperavam de mim. Durante 72 anos, vivi sacrificando meus desejos pelo bem-estar dos outros. Primeiro meus pais, depois José, em seguida William. Sempre coloquei as necessidades de todos antes das minhas. Mas naquele dia, sentada naquele escritório elegante, assinando documentos que protegiam minha dignidade e meu patrimônio, me senti como a mulher independente e forte que sempre deveria ter sido. Quando terminamos, o doutor me entregou uma cópia de todos os documentos. Dona Bárbara, disse com respeito, espero que nunca precise usar esses papéis por muitos anos, mas me deixa feliz ver que uma senhora da sua idade tem a coragem de defender sua dignidade. Naquela mesma tarde, quando voltei para casa, encontrei 3 mensagens na secretária eletrônica. As 3 eram de William e cada uma soava mais desesperada que a anterior. Na primeira, a voz dele estava controlada, mas tensa. Mãe, me ligaram do banco dizendo que a senhora pediu revisão do crédito. Não entendo o que está acontecendo. Me ligue, por favor. Na segunda mensagem, já soava francamente preocupado. Mãe, por favor, atenda o telefone. Preciso saber o que está acontecendo com o banco. Por que pediu revisão da fiança? Vitória está muito nervosa. Na terceira mensagem, a voz dele era quase suplicante. Mãe, por favor, precisamos conversar urgentemente. O banco me deu 15 dias para conseguir um novo fiador ou comprovar renda individual. A senhora sabe que isso é impossível em tão pouco tempo. Por favor, me ligue. Escutei as 3 mensagens completas sem sentir nenhum pingo de pena. Durante anos, William tinha ignorado minhas ligações quando lhe convinha. Tinha cortado nossas conversas quando ficava entediado, tinha desmarcado nossos encontros quando tinha planos mais interessantes. Agora que precisava urgentemente de mim, esperava que eu corresse para resolver os problemas dele como sempre fiz. Mas esses dias tinham acabado para sempre. Uma semana se passou e William não ligou nenhuma vez para saber como eu estava, para se desculpar ou ao menos para explicar o que tinha acontecido. Esse silêncio confirmou o que eu já suspeitava. Para ele, o incidente tinha sido apenas um momento de irritação justificada, não algo pelo qual devesse se desculpar. Vitória também não mostrou nenhum tipo de pena ou preocupação. Era como se eu fosse realmente só um estorbo que tinha sido temporariamente removido das vidas deles. Durante essa semana, mantive minha rotina normal. Fui à igreja de São Francisco Xavier, conversei com Dona Lúcia Ferreira do grupo de oração, cuidei do meu jardim, li os livros que tinha comprado. Pela primeira vez em anos não sentia aquela ansiedade constante de estar disponível para emergências da família. Era uma paz estranha, mas profundamente reconfortante. Na sexta-feira pela manhã, exatamente uma semana depois de ter iniciado meu plano, recebi a ligação que estava esperando. Era o senhor Fernando da Caixa Econômica Federal. Bom dia, senhora Silva. Ligo para informá-la que procedemos com a notificação ao senhor William Silva sobre a revisão do crédito. Ele tem 15 dias úteis para apresentar novo fiador ou comprovar renda suficiente. Caso contrário, o banco procederá com o cancelamento do financiamento. O senhor Fernando explicou o processo completo. Se William não conseguisse cumprir os requisitos em 15 dias úteis, o crédito seria cancelado. Após o cancelamento, ele teria mais 30 dias para quitar o valor total do financiamento. Caso contrário, o banco iniciaria o processo de execução da dívida e retomada do imóvel. No total, William teria aproximadamente 45 dias antes de perder a casa definitivamente. Entendo perfeitamente, Sr. Fernando. Obrigada por me manter informada. Não tive que esperar muito pela reação. 2 horas depois,
William chegou na minha casa, acompanhado de Vitória. Dessa vez não bateram na porta com violência, nem gritaram da calçada. Bateram suavemente, como visitantes educados. Quando abri a porta, os dois tinham expressões de derrota total. William estava com os olhos vermelhos como se tivesse chorado, e Vitória parecia pálida e abatida. "Mãe", disse William com a voz quebrada, "podemos entrar? Precisamos conversar com a senhora." Deixei eles entrarem e sentamos na sala, a mesma sala onde anos atrás tínhamos comemorado seus aniversários, formaturas, conquistas. Agora, o ambiente era completamente diferente, pesado, tenso, cheio de palavras não ditas e oportunidades perdidas. "Mãe", começou William, e pela primeira vez em semanas, a voz dele soava genuinamente arrependida. O banco nos notificou que o prazo de 15 dias terminou e o crédito foi cancelado. Agora temos 30 dias para quitar o valor total do financiamento ou vamos perder a casa. Vitória o olhou com desespero, como incentivando ele a dizer algo mais. "Sei que tratei a senhora muito mal no domingo passado. Sei que a senhora não merecia." Finalmente, depois de 2 semanas de negação e manipulação, estava começando a reconhecer a realidade. Mas eu tinha aprendido a distinguir entre arrependimento genuíno e pânico pelas consequências. "William", disse calmamente, "você está arrependido porque entendeu o mal que me causou ou está arrependido porque agora está enfrentando as consequências dos seus atos?" Ele ficou em silêncio por um momento longo, e nesse silêncio pude ver a luta interna no rosto dele. Parte dele queria dar a resposta que eu queria ouvir, mas outra parte, a parte honesta, sabia que eu merecia a verdade. "No começo", admitiu finalmente, "fiquei com raiva porque não entendia por que estava fazendo tudo isso por algo que me parecia menor. Mas esses dias tive tempo de pensar e acho que começo a entender o que a senhora deve ter sentido. Era um começo, mas ainda não era suficiente. William, durante 2 semanas você tem me pedido para resolver seu problema financeiro, mas não pediu perdão pelo dano emocional que me causou. Não acha isso estranho?" Vitória interveio pela primeira vez. "Dona Bárbara, William está muito arrependido. Os dois estamos muito arrependidos, mas agora precisamos encontrar uma solução antes que seja tarde demais." Ali estava de novo a mentalidade que caracterizou essa família durante anos. Primeiro, as necessidades práticas, depois, os sentimentos. Primeiro resolver o problema imediato, depois cuidar do dano emocional. "Vitória", disse olhando diretamente nos olhos dela, "você também está arrependida? Porque lembro claramente que você riu quando William me empurrou do carro." O rosto dela ficou vermelho e baixou o olhar. Eu não ri da senhora, Dona Bárbara. Talvez tenha sorrido por nervosismo, mas nunca foi minha intenção machucá-la. Era mentira e todos nós sabíamos, mas pelo menos estava tentando reconhecer que tinha feito algo errado. "Vitória, durante 12 anos tentei ser uma sogra carinhosa com você. Respeitei seu espaço, cuidei dos seus filhos, apoiei suas decisões. Em algum momento se perguntou por que nunca consegui ganhar seu carinho genuíno?" A pergunta a pegou desprevenida. Ficou em silêncio por vários minutos, claramente tentando decidir se devia ser honesta ou diplomática. "Dona Bárbara", disse finalmente, "acho que sempre senti que a senhora queria ser muito importante nas nossas vidas e eu queria que William e eu tivéssemos nosso próprio espaço como família. Era a conversa mais honesta que tínhamos tido em 5 anos de nos conhecermos. Vitória, alguma vez considerou que eu não queria ser importante nas vidas de vocês por capricho, mas porque vocês são minha única família. Quando José morreu e William se casou, vocês se tornaram meu mundo inteiro, mas para vocês, eu era apenas mais uma pessoa nas vidas de vocês." Os olhos dela se encheram de lágrimas e pela primeira vez a vi como uma mulher jovem e assustada, não como a nora fria que conheci todos esses anos. William pegou a mão de Vitória e depois me olhou. "Mãe, acho que fomos muito egoístas sem perceber. Sempre demos como garantido que a senhora estaria lá quando precisássemos, mas nunca nos perguntamos o que a senhora precisava de nós. Finalmente estava começando a entender,
mas tinha chegado muito tarde. William, no domingo passado você não só me empurrou do carro, me empurrou para fora da sua vida. Me mostrou que me via como um estorbo, como algo descartável. Sabe o que isso faz ao coração de uma mãe que sacrificou tudo por você? Ele se quebrou completamente. As lágrimas correram pelo rosto dele enquanto me olhava com uma expressão de dor genuína. Mãe, me perdoe, por favor. Não sei em que momento me transformei em alguém capaz de machucar a pessoa que mais me amou na vida. Era o momento que esperava durante 2 semanas. Arrependimento real, reconhecimento genuíno do dano causado. Mas, estranhamente, não senti a satisfação que esperava. Em vez disso, senti uma tristeza profunda por tudo que tínhamos perdido, por todas as oportunidades de amor desperdiçadas. William, disse suavemente, agradeço que finalmente entenda o que aconteceu, mas o dano já está feito. Durante anos vocês me trataram como uma conveniência. Útil quando precisavam de babá, incômoda quando queriam privacidade. O domingo foi só a culminação de um padrão que vinha de muito tempo. Vitória se inclinou para a frente. Dona Bárbara, o que podemos fazer para consertar isso? Estamos dispostos a fazer o que for necessário. Olhei para os dois, esses 2 adultos jovens que finalmente tinham entendido que ações têm consequências. Vitória, William, disse com voz firme, mas não cruel. Há coisas na vida que não se podem consertar. Há danos que não se podem reparar. O que vocês podem fazer é aprender com isso e garantir que nunca tratem outra pessoa como me trataram. William se desesperou. Mãe, por favor, não pode ser que não haja jeito de resolver isso. Somos família. Os erros se perdoam nas famílias. Era incrível como ele continuava pensando que a palavra família era uma carta mágica que podia apagar qualquer dano. William, a família não é só um título. É amor, respeito, consideração mútua. E isso se constrói dia a dia com ações, não se mantém automaticamente por parentesco. Vitória tentou mais uma vez. Dona Bárbara, as crianças vão sofrer se perdermos a casa. Samuel e Júlia não têm culpa dos nossos erros. Era o último recurso, usar os netos como chantagem emocional. Vitória, respondi. As crianças vão aprender uma lição valiosa dessa experiência. Vão aprender que ações têm consequências, que respeito se conquista e se mantém, e que machucar as pessoas que te amam tem um preço real. Expliquei que tinham 30 dias para conseguir o dinheiro e quitar o crédito. Com 2 salários profissionais e alguma criatividade financeira, poderiam encontrar uma solução. Talvez não na mesma casa grande, talvez não com o mesmo padrão de vida, mas poderiam seguir em frente. A diferença, disse, é que agora vão ter que se esforçar e se sacrificar para conseguir o que querem, igual eu me esforcei e sacrifiquei durante anos para dar o que vocês precisavam. Vão aprender o valor real das coisas quando tiverem que trabalhar duro para consegui-las. Quando foram embora naquela tarde, os 2 pareciam pessoas diferentes das que tinham chegado. Tinham perdido aquela atitude de direito adquirido, aquela expectativa automática de que eu resolveria os problemas deles sem questionar. Vitória me abraçou antes de ir e pela primeira vez em 5 anos o abraço pareceu genuíno. Dona Bárbara, sussurrou. Acho que a admiro por ter tido a coragem de nos ensinar essa lição, mesmo tendo doído tanto. William também me abraçou e pude sentir que estava tremendo. Mãe, disse com a voz quebrada, vou passar o resto da minha vida tentando ser o filho que a senhora merece, mesmo que talvez já seja tarde demais. Disse que nunca era tarde demais para mudar, mas que a mudança tinha que ser real, profunda e permanente. Durante as semanas seguintes, observei de longe como William e Vitória lutavam para resolver a crise financeira. Soube pela dona Marlene que tinham colocado a casa à venda para tentar conseguir parte do dinheiro. Também que William tinha pedido empréstimos a vários familiares e que Vitória tinha começado a fazer horas extras. Os netos tinham sido matriculados em escolas públicas mais baratas. Era doloroso ver minha família passando por dificuldades, mas também era necessário.
Pela primeira vez nas vidas deles, estavam experimentando as consequências reais das decisões que tomaram. Estavam aprendendo que não podiam dar as pessoas como garantidas sem pagar um preço. 3 semanas depois do ultimato do banco, William me ligou. A voz dele soava cansada, mas mais madura que antes. Mãe, queria contar que encontramos uma solução. Vendemos a casa e conseguimos um empréstimo pequeno para comprar um apartamento mais modesto. As crianças vão ter que mudar de escola, mas vamos ficar bem. Não me pediu ajuda, não me fez sentir culpada, simplesmente me informou como um filho informaria a mãe sobre mudanças importantes na vida dele. Fico muito feliz em saber disso, William. Estou orgulhosa de vocês terem encontrado o jeito de resolver os problemas sozinhos. Houve uma pausa longa. Mãe, acha que algum dia poderemos voltar a ser uma família? A pergunta me partiu o coração, mas sabia que tinha que ser honesta. William, disse com ternura mas firmeza, nunca deixamos de ser família, mas a maneira como nos relacionamos vai ser diferente daqui para frente. Eu não vou mais estar disponível automaticamente para resolver os problemas de vocês, e vocês vão ter que me mostrar com ações que realmente me valorizam. Expliquei que estava disposta a reconstruir nossa relação, mas que teria que ser em termos de respeito mútuo, não nos termos de conveniência que prevaleceram antes. Isso significa que não vai mais ser nossa avó disponível 24 horas? Perguntou com um sorriso triste na voz. Significa, respondi, que vou ser uma avó que participa nas vidas de vocês porque sou bem-vinda e valorizada, não porque sou necessária e conveniente. Durante as semanas seguintes, a irmã de Vitória, Andréia, me ligou tentando mediar a situação. O primo de William, Marcos, passou na minha casa para tentar me convencer a ser compreensiva. Até a dona Marlene, minha vizinha, comentou que Vitória tinha perguntado se eu estava bem da saúde mental. Todas essas tentativas de manipulação só confirmaram o que eu já sabia. William e Vitória não entendiam que o problema real era a falta de respeito deles comigo. Achavam que com pressão social suficiente poderiam me obrigar a voltar ao papel de avó submissa que sempre interpretei. Mas eu não era mais aquela mulher. Uma tarde, William apareceu sozinho na minha casa. Era algo incomum porque sempre vinham em família para as visitas programadas. Mãe, disse com certa timidez, posso conversar com a senhora? Sentamos debaixo da primavera que José tinha plantado para me dar sombra e William ficou em silêncio por vários minutos. O que acontece, meu filho? Perguntei com ternura. Mãe, tenho pensado muito em tudo o que aconteceu e percebi algo que nunca disse. Me preparei para escutar sem pressão, dando o espaço que ele precisava para se expressar. Percebi que durante anos pensei que ser bom filho significava vir visitar e cumprir com as obrigações básicas. Mas nunca me perguntei se a senhora era feliz, se sentia valorizada, se tinha sonhos próprios que queria realizar. As palavras dele me tocaram profundamente, porque mostravam um nível de introspecção que não tinha visto antes nele. William, disse, isso é algo que muitos filhos adultos não entendem até ser tarde demais. O fato de você estar entendendo agora, aos 35 anos, me dá muita esperança. Ele ficou pensativo por um momento. Pode me perdoar por todos os anos em que tratei a senhora como se fosse parte da mobília das nossas vidas? A pergunta era tão sincera, tão vulnerável, que senti meu coração de mãe amolecer completamente. William, disse pegando a mão dele, eu te perdoei há meses. O que estava esperando era que você se perdoasse e usasse essa experiência para crescer como pessoa. Expliquei que o perdão não apaga as consequências do passado, mas permite construir um futuro diferente. O importante agora não é se lamentar pelo tempo perdido, mas valorizar o tempo que temos pela frente. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, aproveitando a brisa fresca da tarde e o som dos pássaros nas árvores. Era um silêncio confortável, cheio de entendimento mútuo e novas possibilidades. Naquela mesma noite, enquanto preparava meu jantar solitário, mas não solitário, refleti sobre como tinha mudado minha perspectiva sobre a vida familiar. Durante anos acreditei que ser uma boa mãe significava estar sempre disponível,
sempre compreensiva, sempre disposta a sacrificar minhas necessidades pelas da minha família. Mas agora entendo que essa mentalidade tinha criado uma dinâmica tóxica, onde meu valor como pessoa estava ligado unicamente à minha utilidade para os outros. Ao aprender a dizer não, ao estabelecer limites claros, ao exigir respeito básico, não só tinha salvado minha dignidade, tinha ensinado minha família a valorizar realmente o que tinham. A ironia bonita de toda essa experiência é que, ao me afastar temporariamente da minha família, consegui que se aproximassem de mim de maneira mais autêntica. Ao me negar a ser dada como garantida, tinha forçado todos a refletir sobre o valor real da minha presença nas vidas deles. William comentou algumas semanas atrás que Vitória tinha dito: "Agora entendo por que sua mãe fez o que fez. Nós a tratávamos como empregada, não como família." Esse reconhecimento não tinha vindo através de sermões ou reproches, mas através da experiência direta de perder algo valioso por não cuidar adequadamente. Hoje, enquanto escrevo essas reflexões no meu diário pessoal, posso dizer que encontrei algo que tinha perdido há muito tempo: minha própria identidade independente do meu papel como mãe e avó. Sou Bárbara Silva, uma mulher de 72 anos que ama ler, que gosta de cozinhar, que tem opiniões interessantes sobre a vida, que pode ser uma companhia agradável quando tratada com respeito. Não sou só a mãe de William ou a avó de Samuel e Júlia. Sou uma pessoa completa com valor próprio, e essa compreensão transformou não só como minha família me vê, mas como eu me vejo. A lição mais valiosa que aprendi dessa experiência dolorosa é que o amor verdadeiro inclui limites saudáveis. Amar alguém não significa permitir que te faltem com respeito. Ser família não significa que o abuso emocional é aceitável, e manter a paz familiar não vale a pena se essa paz se constrói sobre a base da sua própria dignidade pisoteada. Às vezes, as relações precisam se romper temporariamente para poderem se reconstruir sobre fundamentos mais sólidos e respeitosos. Passaram 6 meses desde aquele domingo terrível que mudou nossas vidas para sempre. E posso dizer com absoluta certeza que foram os 6 meses mais tranquilos e autênticos que vivi em anos. Minha rotina agora é simples, mas profundamente satisfatória. Acordo quando meu corpo pede, sem pressa, sem a ansiedade de estar disponível para emergências alheias. Tomo meu café coado na cozinha, enquanto vejo como a luz do amanhecer ilumina meu jardim pequeno, mas florescente. Meus dias estão cheios de atividades que tinha esquecido que gostava. Li mais livros nesses 6 meses que nos últimos 5 anos. Redescobri minha paixão pela costura e terminei a colcha que tinha deixado abandonada quando fiquei ocupada demais sendo a avó de serviço. Voltei a cozinhar pratos complicados pelo simples prazer de cozinhar, não por obrigação familiar. E, principalmente, aprendi a aproveitar minha própria companhia sem sentir aquela necessidade constante de ser útil para alguém mais. Os domingos se tornaram meus dias favoritos. Antes eram dias de ansiedade, esperando ligações que às vezes chegavam e às vezes não, me preparando para visitas que podiam ser canceladas de última hora. Agora são dias de paz absoluta. Vou à missa na igreja de São Francisco Xavier, onde as senhoras do grupo de oração me receberam de braços abertos. Dona Lúcia Ferreira, uma mulher da minha idade que também passou por problemas familiares, se tornou uma amiga verdadeira. William e Vitória mantiveram a promessa de mudança. Vem me visitar a cada 15 dias, sempre com hora marcada, sempre perguntando se me convém o horário, sempre trazendo algo pequeno, mas pensado com carinho. Flores frescas, pão doce da minha padaria favorita, um livro que acharam que eu gostaria. As conversas são diferentes. Agora William me pergunta genuinamente como estou, o que tenho feito, o que penso sobre diferentes temas. Vitória participa de maneira natural, sem aquela tensão forçada que caracterizava nossas interações anteriores. Os netos aprenderam a me ver como uma pessoa real, com histórias interessantes para contar, não só como a avó que dava dinheiro e cuidados gratuitos. O mais surpreendente para mim foi descobrir que aproveito mais essas visitas espaçadas e respeitosas que as constantes invasões de privacidade que caracterizavam nossa relação anterior. Quando alguém vem te ver porque realmente quer passar tempo contigo,
Não porque precisa de você para algo. A qualidade da conexão é completamente diferente. Samuel me contou na semana passada que escreveu uma redação sobre respeito familiar para a escola, inspirado pela crise da avó. Júlia me desenhou um retrato onde apareço sorrindo no meu jardim com uma nota que diz: Minha avó valente. Esses gestos pequenos significam mais para mim que anos de serviços dados como garantidos. Uma tarde, enquanto regava as plantas no quintal, William chegou sozinho. Mãe, disse, posso conversar com a senhora? Sentamos e ele ficou em silêncio por vários minutos. Mamãe, tenho pensado muito em tudo que passou e percebi algo que nunca disse. Me preparei para escutar sem pressão. Percebi que durante anos pensei que ser bom filho significava vir visitar e cumprir com as obrigações básicas. Mas nunca me perguntei se a senhora era feliz, se sentia valorizada, se tinha sonhos próprios que queria realizar. William disse, isso é algo que muitos filhos adultos não entendem até ser tarde demais. O fato de você estar entendendo agora me dá muita esperança. Ele ficou pensativo. Pode me perdoar por todos os anos em que tratei a senhora como se fosse parte da mobília das nossas vidas? William disse pegando a mão dele, eu te perdoei há meses. O que estava esperando era que você se perdoasse e usasse essa experiência para crescer como pessoa. Expliquei que o perdão não apaga as consequências do passado, mas permite construir um futuro diferente. O importante agora não é se lamentar pelo tempo perdido, mas valorizar o tempo que temos pela frente. Ficamos sentados em silêncio durante um tempo, aproveitando a brisa fresca da tarde e o som dos pássaros nas árvores. Era um silêncio confortável, cheio de entendimento mútuo e novas possibilidades. William e Vitória venderam a casa grande da Barra da Tijuca e compraram um apartamento menor e mais modesto. Os filhos agora estudam em escola pública e a vida deles é mais simples. Aprenderam a resolver problemas sozinhos, sem depender de mim para tudo. O relacionamento foi reconstruído em novas bases, fundamentos sólidos de respeito mútuo. Vitória admitiu algumas semanas atrás. A crise foi a melhor coisa que nos aconteceu. Nos obrigou a crescer como pessoas e como família. Hoje, enquanto fecho esse capítulo da minha vida e abraço a tranquilidade que encontrei, percebo que a maior vitória não foi conseguir que William e Vitória mudassem o comportamento deles. A maior vitória foi descobrir que tinha o poder e a força para exigir o respeito que merecia. Foi aprender que nunca é tarde demais para se valorizar, para estabelecer limites saudáveis, para escolher a dignidade acima da comodidade familiar. A lição mais valiosa que aprendi dessa experiência dolorosa é que o amor verdadeiro inclui limites saudáveis. Amar alguém não significa permitir que te faltem com respeito. Ser família não significa que o abuso emocional é aceitável, e manter a paz familiar não vale a pena se essa paz se constrói sobre a base da sua própria dignidade pisoteada. Às vezes, as relações precisam se romper temporariamente para poderem se reconstruir sobre fundamentos mais sólidos e respeitosos. Sou Bárbara Silva, uma mulher de 72 anos que redescobriu sua força, sua dignidade e seu valor. Não sou apenas a mãe de William ou a avó de Samuel e Júlia. Sou uma pessoa completa, com sonhos, opiniões, desejos e limites. E essa compreensão transformou não apenas como minha família me vê, mas como eu me vejo. Às vezes, o maior começo é o silêncio que uma decide manter até que lhe devolvam a voz que merece ser escutada com respeito. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.